Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de geografia? Bom, hoje nós teremos um assunto muito legal e para isso eu convido você a me acompanhar lá na nossa plataforma. Vem comigo! Bom, crianças, então voltamos para mais uma aula de geografia. Hoje vamos para o módulo 5 e na página 115 iremos agora entrar com o assunto escolas em diferentes lugares e tempos. Então, aqui tem algumas imagens para que vocês observem. Temos 5 situações escolares. Eu gostaria que vocês dessem uma observada em cada uma delas, que vocês observassem semelhanças, diferenças. Eu tenho algumas perguntas para fazer, gostaria que vocês respondessem oralmente para quem está do seu lado, não precisa ser escrito, mas que você refletisse sobre essas perguntas. As condições em sala de aula são todas iguais para todas as crianças? Sim ou não? Todas as crianças têm mesas e cadeiras para estudar? Sim ou não? Todas as crianças têm acesso a mídia, internet ou algum instrumento ou objeto de tecnologia? Sim ou não? Todas as crianças estão sendo supervisionadas por professoras? Sim ou não? Gostaria de saber qual dessas escolas você se identifica. Como eu sei que é escolas? As crianças estão agrupadas e todas com o mesmo objetivo, buscando conhecimento em grupo. Então, o que são escolas? São um grupo de pessoas reunidas, buscando conhecimento em grupo, estudando metodologias, disciplinas e com isso ampliando seus conhecimentos, suas experiências, o seu convívio com outras pessoas. A escola é um ambiente muito rico, nós podemos conviver em grupo, nós podemos interagir com pessoas de diferentes culturas. Percebam que aqui são pessoas de diferentes culturas, olha. Todas elas trazem características de países diferentes e de culturas diferentes. Então, a escola, ela é um lugar onde a gente troca cultura, troca experiência, troca vivência. Lá nós podemos fazer amigos, nós podemos falar das nossas experiências em família, não é? Podemos dizer sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas incertezas, dúvidas, compartilhar com os amigos momentos de alegria. A escola é um lugar muito bom de se viver. Infelizmente, neste momento, nós não estamos podendo viver o momento em sala de aula, mas eu tenho certeza que vocês têm uma grande saudade deste momento, porque eu tenho muito e eu sei que é um lugar onde a gente se sente bem. A gente estuda bastante, mas a gente se sente bem. Sempre tem o desejo de voltar, não é? Embora na sexta-feira a gente esteja meio cansado, querendo que chegue o dia da folga, mas sempre no domingo à tarde já vem aquela saudade do amiguinho, da sala de aula. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre as escolas no Brasil. Vocês têm um texto em mãos, página 116, e eu gostaria que vocês lessem comigo, tá bom? Há pouco mais de 100 anos, muitas crianças brasileiras tinham aulas em casa. Isso acontecia porque havia poucas escolas e geralmente elas custavam caro. Então, vou dar uma aumentadinha para a gente visualizar melhor, porque eu não estou conseguindo visualizar, tá? Conforme o tempo foi passando, cada vez mais escolas foram construídas. Ainda assim, poucas crianças iam
à escola, pois muitas delas trabalhavam para ajudar a família. Por muitos anos, existiam salas de aula só de meninas e salas de aula só de meninos. Eram raras as salas mistas, que tinham meninas e meninos juntos. Além de ler, escrever e fazer cálculos, as meninas aprendiam atividades como costurar e bordar, os meninos aprendiam técnicas de marcenaria ou atividades esportivas. Então, hoje aqui nós temos uma imagem, olha, onde não é mais comum a gente ver, né? Nós não temos essa realidade na nossa escola, nem na nossa cultura brasileira. Nós estudamos todos em salas mistas. O que é salas mistas, professora? Onde meninos e meninas dividem o mesmo espaço na hora do estudo. Então, nós temos salas mistas. Mas há algum tempo atrás, as pessoas tinham salas separadas nas escolas. Não se misturava menina com menino. Cada um tinha o seu ambiente de estudo, né? Vimos também no texto que as escolas, as pessoas aprendiam a estudar em casa, elas estudavam em casa, não havia escolas. Mas aí as escolas foram sendo construídas e com isso as crianças ainda assim não iam para a escola porque precisavam trabalhar para ajudar a família no custo financeiro. Hoje não é mais permitido as crianças trabalharem, não é? Então nós sabemos que há leis que não permitem as crianças trabalharem e hoje as crianças precisam estar ingressadas na escola para estudar, para desenvolver. Então o trabalho infantil não é mais permitido por lei, tá, crianças? Aqui nessa sala está escrito Sala de Aula para Meninos na Escola Caetano de Campos, em São Paulo, 1910. Meninas em Aula de Costura, Escola Caetano de Campos, em São Paulo, 1900. Então, olha só, as escolas, além de ensinar a ler e escrever, elas ensinavam também a costurar. As meninas costuravam, os meninos já aprendiam a mexer com marcenaria, já saíam com uma habilidade para trabalho. Olha só, tá vendo? Já tinham uma habilidade para trabalho, mas eles eram crianças, tá? Então, hoje a gente tem uma outra forma de aprender e muito boa, por sinal. Nas escolas de antigamente, a disciplina era muito rígida. O sino era utilizado para avisar o início e o fim das aulas e do recreio. Por isso, ele era um símbolo da ordem e da pontualidade. Então, este sininho aqui era muito comum se ver nas escolas. Não existia o sinal que vocês conhecem, não existia nenhum aparelho tecnológico que tocava para a criança e para a sala de aula. Era um sininho e a direção, algum responsável pela direção, vinha tocando o sininho e todos se recolhiam para as suas salas, formavam filas anteriormente, não podia já ir direto para a sala, era um outro sistema. E com isso nós sabíamos que já tinha encerrado o recreio. Então nós tínhamos que ir para a sala e já começava a aula naquele momento, tá? Então o sino era uma representação de regras. Precisava-se seguir a regra do sinal. Tocava-se o sinal, já tinha que estar indo para a sala. A sala de aula era considerada o único local de estudo e aprendizagem. Não havia a ideia de ser possível estudar e aprender em outros locais da escola. Nos intervalos, os alunos brincavam e se divertiam sempre, observados pelos professores. Então, era uma supervisão rígida. Não existia essa exploração que hoje a gente faz em sala de aula, brinca com outros materiais fora da sala de aula, como nós fizemos pesquisa sobre os numerais, fomos até a direção, entrevistar diretores. E o ambiente escolar, hoje, ele é visto como rico num todo. Então, toda a escola ela pode ser aproveitada para a gente aprender.
principalmente a cozinha. Podemos fazer aula de culinária, outros experimentos também. Então, fico aqui aberto para que vocês possam dar ideias de como vocês acrescentam essa opinião do que a escola pode nos ajudar a aprender fora da sala de aula. O que você acha que dá para aprender fora da sala de aula? Se você quiser opinar, eu vou estar ouvindo sua opinião lá no nosso grupo, tá bom? Eu quero a opinião no grupo para a gente poder interagir sobre essa questão. No Brasil, o direito à educação é garantido por lei. Todas as crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade devem frequentar a escola. Então é isso, crianças. Não é mais permitido o trabalho infantil. Hoje, crianças precisam estar estudando. Hoje, todos os espaços da escola são utilizados para aprender, como a biblioteca, olha lá, o pátio, a quadra esportiva e até as áreas verdes. Esses locais estimulam a criatividade, a imaginação e a participação dos alunos. Então, nós também falamos de espaços, quando nós estávamos ensaiando o poema para apresentação, quando infelizmente aconteceu a situação do Covid e nós nos separamos. Mas eu guardo com muita saudade nossos ensaios lá no pátio e vocês trocando informações, era muito legal. E então, a professora traz para vocês algumas questões que a professora gostaria que vocês me ajudassem a perceber, tá? Uma coisa que eu gostaria de contar para vocês, e é muito legal isso, que as escolas hoje, nós temos o direito de expressar nossos sentimentos, podemos dizer o que a gente gosta, o que não gosta, podemos pedir a direção quando a gente gosta de um projeto ou um passeio. Antes não era assim, era colocado pela direção e você tinha que seguir. Não tinha muita opinião, não tinha muita abertura para o aluno se expressar, não tinha muita opinião sobre do lanche, esse eu gosto, esse eu não gosto. Não, era aquele lanche você tinha que comer. Então, era muito rígido as escolas. Hoje vocês têm essa liberdade, então aproveitem muito da escola, busquem muito da escola, vocês só têm a ganhar, tenham desejos de fazer as atividades, tenham desejos de aprender mais, tirem dúvidas, errem, é errando que se aprende. Quando eu erro, eu descubro que eu estava com dúvida e a dúvida esclarece o que eu não sei. Isso é muito bom, tá bom? Nessas questões nós vamos responder. Complete as frases. Antes o sino era usado para avisar quando começava e quando terminava as aulas. Hoje nos avisa do horário, tá? Então, vocês vão dizer pra gente. Antigamente, os alunos eram separados em salas de aula, tananana, e salas de tchananana. Quem era separado de quem, tá? Hoje, todos podem estudar e aprender juntos ou separados? Respondam para mim. No intervalo, os alunos faziam o quê? Trabalhavam ou brincavam? E se divertiam ou choravam? Como fazem hoje? Então, vocês vão responder aqui para a professora. Aqui nós teremos uma análise de imagens, onde nós temos aqui a Escola Estadual Carlos Gomes. Ela está localizada na cidade de Campinas, São Paulo. Ela iniciou seu funcionamento em 1903, olha só. Em 1924, com o aumento do número de alunos, ela passou a ocupar o prédio em que está hoje. Sabendo disso, observe as imagens. Olha aqui, nós temos aqui duas imagens oblíquas, onde nós podemos ver diversos ângulos da imagem da escola. Eu não vejo só frontal, mas eu vejo também lateral. Isso é uma imagem oblíqua, ela me dá a oportunidade de ver diversos lados. Lembra que nós vimos sobre isso? Essa escola, ela modificou um pouco,
né? A gente percebe que ela sofreu algumas mudanças, mas que foram mudanças boas, olha. Então, ela era assim, hoje ela está assim. Mas percebemos que na estrutura não houve muita mudança, houve pouca. Então, simplesmente adaptou-se a alguns espaços, arborizou, colocou algumas coisas nas janelas, mas não mexeu na estrutura. Não aumentou e não diminuiu espaços. Olha, continua a mesma estrutura, tá? Ela ainda é frequentada pelos alunos, tá, crianças? Ela é frequentada pelos alunos e não sofreu muita alteração porque é uma escola já bem estruturada e ela simplesmente foi restaurada porque ela já tem um bom tempo, né? 50 anos ela tem de uma escola antes da reforma para outra. Então, vocês podem perceber que as escolas, elas também sofrem mudanças, modernizam, né? Veja que o bairro está diferente, olha, está bem diferente a localização, tá? Então, agora é com vocês, tá? Eu desejo que vocês tenham uma boa atividade. As próximas questões eu vou deixar para vocês refletirem um pouco. E a nossa atividade termina aqui na página 119. E uma boa atividade para vocês e boa tarefa. Um grande beijo.